Hoje a gente vai trazer aqui um pouco aí da audiência da nova programação do SBT que estreou na segunda-feira, dia 2 de março, na faixa noturna. O SBT está planejando supostamente uma programação nova aí que vai ser desenrolar e desgringolar, digamos assim, né, em fases. E a primeira fase aconteceu ontem, dia 2 de março, no horário nobre. Então vamos comentar aí sobre essa primeira remessa da nova programação que estreou na faixa nobre. E essa reforma, para quem não sabe, ela trouxe alguns ajustes e também algumas antecipações de atrações. Por exemplo, o programa do Ratinho, que há muito tempo era exibido às 10h30, foi antecipado para as 9h30, batendo de frente com a novela das 9 da Globo. O SBT Brasil, antes exibido às 7h45, passou a ser exibido às 8h30. Já a novela Presente de Amor Mexicana, que seguia o SBT Brasil às 9, agora começa antes, às 7h30, recebendo do Aqui Agora. Para você ter uma ideia da confusão dessa nova programação que teve ali, que eu acho que ninguém internamente do SBT sabe disso, né? O pessoal também é pego de surpresa. A Dani Brandi, que apresenta o Aqui Agora, no final do programa ontem, na segunda-feira, ela anunciou SBT Brasil, sendo que não era SBT Brasil, era Presente de Amor. Ela falou, fique com o SBT Brasil. Aí entrou a novela, para que é? O SBT Brasil tá diferente. Então você vê que realmente até os apresentadores, o pessoal lá de dentro, fica perdido, né? Então, assim, ela anunciou o SBT Brasil e começou a novela. Então, ou seja, nem a apresentadora sabia o que vinha ali a seguir. Inclusive, esse vídeo viralizou aí ontem nas redes sociais. Além disso, a gente teve também a estreia do Galvão Bueno, né, que agora está no SBT, depois de uma passagem na Band, ele estreou o Galvão FC e ele assumiu o horário antigo do Ratinho, às 10h30, que agora, essa faixa das 10h30 é a linha de shows. Inclusive, eu estava vendo hoje mesmo uma live que o Carlos Alberto de Nóbrega, né, o grande humorista da Praça Nossa, faz no Instagram dele, que é uma live de café da manhã junto com a esposa, e ele estava comentando sobre isso, sobre esse negócio do novo horário, que ele sempre reclamou. Isso aí realmente está gravado, tem várias entrevistas dele comentando sobre isso, que ele sempre reclamou do horário da Praça é Nossa, né? Que a Praça Nossa sempre começava e sempre começou 11h15, 11h30, e ele sempre odiou esse horário, porque na concepção dele, na visão dele, na quinta-feira, a Praça é Nossa começar às 11h30 da noite é um horário muito tarde e que muitas pessoas ali não assistem. E agora a Praça é Nossa vai começar às 10h30 da noite, porque a linha de shows, né, a partir de segunda até sexta-feira, todas as atrações vão começar nessa faixa. Então a Praça é Nossa, a partir de quinta-feira agora, começa às 10h30 da noite também. E ele comentou que ficou bem contente com essa alteração. Eu até, inclusive, participei da live, perguntei lá da questão da audiência, e ele comentou que de início tem consciência de que a audiência não vai crescer, não vai subir. Não tem como você mudar uma programação hoje e querer que o público venha, né? Eu vejo muita gente comentando sobre isso, né? O pessoal se baseia muito por dado prévio, achando que só porque mudou hoje, ontem, vai marcar 10 pontos. Não tem como. O público tem que se habituar. Como o SBT não tem esse costume de habituar o público nada, né? Quando tá tipo habituando muda, aí fica meio complicado. Mas vamos ver se eles vão manter essa programação aí agora durante um tempinho. O programa do Ratinho, 9h30, a linha de shows 10h30, etc. Vamos ver se eles vão manter ou vão mudar. Porque aí, se mudar, fica complicado, pô. Porque aí as pessoas começam a assistir, começam a acompanhar, quando vai lá, muda. Mas como é que foi a audiência? Como é que foi o Ibope? Esses programas todos, essas alterações, elas surtiram efeito de maneira inicial? É o que a gente vai trazer aqui para vocês. O programa do Galvão, inclusive, ele tem o objetivo de replicar o que ele já fazia na Band e também na Globo, com Bem Amigos. Mas a questão principal é como essas mudanças impactaram a audiência. Funcionou? Foi positivo? É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Lembrando que esses dados eles podem sofrer alterações e não quer dizer que porque deu ruim, porque deu bom agora, que vai alterar ou que é um fracasso. A gente tem que entender que até uma alteração que a gente faz às vezes de alguma coisa na nossa vida pessoal, nem sempre vai dar certo. Você precisa de um tempinho para você poder se habituar. A gente, ser humano, demora para poder pegar liga com alguma coisa. Então, né, a audiência também, o público, né, naquele horário, nos novos horários, também é a mesma coisa. Vamos começar a falar de Presente de Amor.
novela mexicana inédita, que antes estava sendo exibida na faixa das 9, foi a primeira mudança na grade. Ela estreou no novo horário aí das 7h30 e, segundo o site TV Pop, fechou com média de 2,3 e 4% de participação entre os televisores ligados. A exibição foi até às 8h29 e é importante destacar que o SBT fez uma recapitulação dos capítulos anteriores para quem estava assistindo a novela pela primeira vez no horário. O narrador Ben TV dedicou cerca de acho que 10 a 15 minutos ali, ou menos que isso, para poder contar do início do capítulo até agora. Fazer tipo né, uma recoachutagem, né? Sabe, contar ali, olha, a novela é sobre isso, 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 até o capítulo atual, para que o público ali conseguisse se inteirar do que estava acontecendo na comparação também com os outros capítulos. Mas e o Ibope? Bem, segundo as 4 segundas anteriores, quando a faixa foi ocupada pelo Aqui Agora e também pelo SBT Brasil, a novela derrubou a média da rede em 23%. No confronto direto com a Globo, a emissora dos Marinhos liderou com 20 pontos, a Record vem em segundo lugar com 7,7 e a Band em terceiro com 3,8 e os outros canais ficaram muito abaixo, colocando o SBT em quarto lugar. Então, ou seja, o Jornal da Band se deliciou, ficou contente, explodiu de audiência com essa mudança de horário aí inicialmente. Então, o Presidente de Amor tomou um cacete aí do Jornal da Band lá com o Oineg e a Adriana Araújo. O SBT Brasil com César Filho também. Será que deu uma audiência boa? Ele começou uma nova sequência. E será que ele conseguiu levantar a audiência? O programa já teve casos aí de baixa, mas às vezes conseguiu crescer. O César Filho conta com um público pequeno, mas bem fiel no SBT. Então, será que ele teve força para poder fazer a audiência subir? Bem, segundo também o TV Pop, o SBT Brasil registrou média de 2,7 pontos e 4% de participação em pico de 3,3 durante sua faixa das 8h29 às 9h31. Ou seja, houve uma queda de 13% na média aí, comparando com as 4 segundas anteriores que tinham um jornal ali e meia hora da novela Presente de Amor. No confronto com a Band, a Record marcou 7 pontos, enquanto a Band ficou com 1,7. Portanto, o SBT Brasil ficou em terceiro lugar à frente da Band. Historicamente, o jornal encontra dificuldades para poder superar a barreira dos 4 pontos, mesmo quando era exibido na faixa das 7h45. Na última semana de fevereiro, entre 23 e 28, o jornal ficou oscilando entre 2,5 e 3,9. Agora, com a nova programação, o confronto entra em o jornal, né, entra em confronto direto com o Jornal Nacional da Globo e também o Jornal da Record. Então, assim, você percebe que a briga vai ser muito interessante, né? Claro que, como eu falei, não dá para a gente se basear por número inicial, por número consolidado ou também por número prévio, porque o público tem que se habituar. O SBT não tem esse costume de habituar o telespectador com a programação ali nova. Eles mudam o tempo inteiro, então fica muito difícil, né? Então, assim, ultimamente, o que a gente tem visto aí de falta de respeito, de, assim, atitudes bizarras em relação ao canal, você fica de queixo caído. Né? O SBT, por exemplo, um caso até bizarro que eu até hoje, até agora, não estou entendendo. O Danilo Gentili teve de noite suspenso as gravações porque o cara estava desde janeiro sem ter o contrato renovado. Então, assim, como é que chegou nesse ponto do programa, de um talk show assim, que é o único hoje na televisão, poxa, com estreias aí acontecendo, Civic Brasil com o Gardinali, essas alterações que teve, e os caras, né, pô, em vez de ir lá para poder divulgar o programa, porque né, isso é bom, quanto mais passar pelos programas da casa, melhor. O Galvão Bueno também, e as gravações foram suspensas dessa última segunda-feira. E é bem possível que não volte enquanto não tem uma resolução aí do contrato. É claro que termina em final feliz. A não ser que o Danilo Gentili encerre a carreira dele lá no SBT e tal. Mas é bem possível que haja uma renovação por mais um ano. Mas, pô, como é que chega nesse ponto, cara? Chega ao ponto de, tipo, não renovar, ficar 3 meses o cara trabalhando sem tipo, ter uma, sabe, resolução. É claro que o Danilo deve ter os motivos dele. Segundo a Folha de São Paulo, um dos motivos seria também investimentos. Ele tem até conversado diretamente com a Daniela, mas parece que o Danilo que não está dando uma resolução, não está dando ali uma satisfação. Então, por isso que o SBT, de uma maneira bem dura, bem assim ríspida, nesse contexto, decidiu parar as gravações até decidir o que vai acontecer. Não adianta o cara ficar ali, e até por uma questão assim trabalhista, não pode.
Você não pode ficar trabalhando numa empresa porque você está recebendo e o contrato não está assinado, não tem sentido nenhum, né? Eu até vendo, assistindo o Paulo Matias, o canal do Paulo Matias, onde o Rick participa, e ele comentando sobre isso. E eu concordo plenamente. Né? Se o Ministério do Trabalho bater lá, eles estão lascados, vão tomar uma bata de uma multa. E o Ratinho? O Ratinho, você sabe agora, saiu da faixa das 10h30 e agora está sendo exibido às 9h30. Ele conseguiu ter uma audiência boa? Na verdade, não foi bem assim, tá? Segundo os dados de audiência do TV Pop, o programa marcou apenas 2,8 de média na sua faixa horária completa entre 9h31 e 10h31. Esse número representa não só a pior performance da atração em 2026, mas também uma fuga de 10% do público na comparação com as 4 últimas segunda-feiras anteriores, quando o horário era ocupado parcialmente pela novela mexicana Presente de Amor, agora às 7h30, e pelo início do próprio programa do Ratinho. No embate direto com Carlos Massa, a Record não teve dificuldade para poder garantir a vice-liderança com a dobradinha de Coração de Mãe e Reis, marcando 5 pontos de média. Fora da disputa pelo segundo lugar, a Globo chegou a 25,3 com 3 graças e o início do BBB 26. E o Galvão Bueno? Galvão Bueno, você sabe, chegou no SBT, depois de passar pela Band, conseguiu aumentar a audiência? Pô, ele tem um grande nome aí, né? Olha, no começo foi bem, tá? Mas ao longo do programa desgringolou. Responsável por um fracasso homérico no horário nobre da Band em 2025, Galvão Bueno não conseguiu se redimir esse ano. No primeiro dia do seu Galvão FC, o narrador não agradou o público e acabou abrindo um buraco na audiência do SBT em comparação com as 4 semanas anteriores, quando a faixa era ocupada pelo programa do Ratinho, o Comédia SBT e também o SBT Folia, também junto com o De Noite. 28% do público que acompanhava o canal mudou de canal ou desligou a televisão na segunda-feira, dia 2. Segundo os dados de audiência, o Galvão Bueno nem conseguiu ser vice-líder na sua estreia. A primeira edição do Galvão FC, exibida entre 10h31 e 11h47, marcou 2,9, índice suficiente para garantir a preferência de apenas 6% dos televisores ligados na principal metrópole do país. No seu melhor momento, às 10h35, né, que foi quando ele começou, ele chegou a marcar 4,4, mas foi o público do Ratinho, porque o Ratinho ele tem um programa nesse horário. Então as pessoas estavam achando que o Ratinho que estava ali. Por isso que o Galvão Bueno chamou o Ratinho para poder fazer o programa com ele, abriu o programa, porque sabiam que, pô, público, horário novo e tal, mas ali ficou inicialmente marcando essa audiência, só que o Galvão não conseguiu segurar. Então às 11h47, olha só, às 10h35 marcou 4,4, porque foi o público do Ratinho achando que ele estava ali. E aí quando deu 11h47 da noite, o Galvão não conseguiu segurar os 4 pontos e marcou apenas, sabe quanto? 1,9. Exatamente. Então, minha gente, vamos aguardar para ver em os próximos capítulos, os próximos dias também de exibição, hoje, amanhã, depois de amanhã. Eles precisam deixar a programação no ar. Eles não têm que ficar mudando o tempo inteiro, porque quando muda, fica uma coisa chata, fica uma coisa irritante. Você não consegue consolidar o público. Não adianta você fazer uma mudança, fazer uma alteração e daqui a pouquinho muda de novo. Entende? Então, vamos aguardar para ver, deixar o negócio fluir, o negócio rolar. Mas parece que internamente os apresentadores, eu não sei se eles falaram isso, né, para poder ficar bem com o canal, mas parece que muita gente curtiu essa alteração. O Ratinho gostou, o Carlos Alberto de Nóbrega gostou também, porque a Praça Nossa vai começar agora às 10h30. É um horário que ele sempre gostou. Na verdade, ele queria começar às 8h30, né, mas ele parece que achou interessante esse horário, porque a Praça Nossa começava muito tarde, então terminava 1h da manhã, agora começando às 10h30, ela vai terminar meia-noite. Né, meia-noite, meia-noite e meia, então ele consegue aí ter esse mais visto pelo público. Né? Então essa é a alteração que aconteceu. SBT Brasil 8h30, Presente de Amor 7h30, programa do Ratinho 9h30 e a linha de shows às 10h30 livre ali para os programas, né, serem exibidos na semana. Será que vai dar certo com o tempo? Pode ser que dê, mas como eu falei, para poder dar certo, eles precisam deixar a programação no ar. Não dá para você ficar mexendo o tempo inteiro, tá certo? Siga a gente no Instagram,
@BastidoresDMUFC, e nós estamos também no X, que é o antigo Twitter, @Bastidores. Fiquem todos com Deus e, claro, até a próxima.